Se o Brasil volta a empatar, tem 7 pontos. Aí tem que torcer para que a Venezuela... Recentemente, um vídeo publicado por Davi Miranda Neto chamou atenção nas redes sociais. Vestindo a camisa da seleção brasileira em um estádio de futebol, ele aparece segurando uma placa com a frase "Vai ler a Bíblia, seu crente Nutella". Enquanto alguns defenderam a atitude como uma crítica aos exageros religiosos e aos costumes humanos, outros enxergaram a cena como uma provocação desnecessária contra os antigos ensinamentos da Igreja. Mas, afinal, até que ponto mudanças podem acontecer sem ferir a memória espiritual de uma geração? Para entender a repercussão, é necessário lembrar da história da Igreja. O fundador David Martins Miranda construiu um ministério conhecido por sua forte separação dos costumes considerados mundanos. Durante décadas, muitos membros aprenderam que ir a estádios, acompanhar futebol, frequentar certos ambientes e participar de entretenimentos seculares não combinavam com a vida cristã. Independentemente de concordarmos ou não com essas posições hoje, milhares de pessoas viveram essas práticas acreditando sinceramente estar agradando a Deus. Por isso, o assunto não envolve apenas costumes, mas memória, identidade e respeito. O problema não é somente a mudança. Mudanças acontecem em praticamente todas as instituições religiosas ao longo do tempo. O próprio cristianismo atravessou reformas, ajustes e debates ao longo dos séculos. A questão central talvez não seja: pode um cristão ir ao estádio? Mas sim, como líderes devem lidar com ensinamentos antigos diante de uma nova geração? Quando uma liderança usa humor, ironia ou expressões como crente Nutella, associadas justamente a práticas antes condenadas pela própria instituição, muitos membros antigos podem sentir que seus sacrifícios foram ridicularizados, sua fé foi diminuída e sua caminhada espiritual virou motivo de meme. Liberdade cristã não é sinônimo de desprezo. A Bíblia ensina sobre liberdade cristã, mas também fala sobre amor, honra e cuidado com os irmãos mais sensíveis. O apóstolo Paulo escreveu: "Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm." 1 Coríntios 10, 23. E também: "Não destruamos, pois, por causa da comida, a obra de Deus." Romanos 14, 20. Isso mostra que, mesmo quando alguém acredita ter liberdade para determinadas práticas, existe um princípio de prudência e consideração pelos outros, principalmente quando se ocupa uma posição de liderança espiritual. Com a minha natureza corrompida, então isso começa a explicar o porquê que o ser humano foge de Deus. Vivemos um tempo em que líderes religiosos não falam apenas no púlpito, falam também através de vídeos, memes e publicações virais. O problema é que as redes sociais valorizam impacto, ironia, engajamento, provocação e frases rápidas. Mas a liderança cristã exige algo mais profundo: sabedoria, equilíbrio, mansidão e responsabilidade com quem está ouvindo. Uma postagem pode parecer simples para alguns, mas extremamente dolorosa para outros que dedicaram décadas da vida àquela visão doutrinária. Toda a igreja enfrenta o desafio de equilibrar fidelidade às Escrituras, tradição histórica e adaptação às novas gerações. O perigo existe dos dois lados: transformar costumes humanos em doutrina absoluta ou desprezar completamente a herança espiritual do passado. Nem toda tradição é bíblica, mas nem toda tradição merece zombaria. E fui criado num berço cristão. A sede mundial foi o meu quintal da minha infância, onde eu brincava com os meus irmãos e meus primos, mas eu fui de fato conhecer a Deus com 24 anos de idade.
Quem conhece a minha história sabe que eu sou o mais improvável de estar hoje em cima de um púlpito pregando a palavra de Deus, começando pelo meu perfil. Talvez o maior ensinamento dessa discussão seja este: mudanças podem acontecer sem humilhação, correções podem existir sem sarcasmo, e novas visões podem ser apresentadas sem apagar a honra daqueles que vieram antes. No fim, o verdadeiro testemunho cristão não está apenas no que defendemos, mas na forma como tratamos as pessoas que pensam diferente, especialmente dentro da própria igreja. O vídeo gerou debate porque tocou em algo sensível, a identidade espiritual de uma geração inteira. Alguns verão liberdade, outros verão desrespeito. Mas uma coisa é certa: liderança espiritual exige maturidade para entender que certas atitudes públicas carregam impactos muito maiores do que parecem ter. E talvez acima de qualquer discussão sobre estádio, futebol ou costumes, a pergunta mais importante seja: estamos edificando a igreja ou apenas vencendo debates nas redes sociais? Mudanças podem acontecer sem humilhação, correções podem existir sem zombaria, e novas visões podem ser apresentadas sem apagar a honra daqueles que vieram antes. E agora eu quero saber sua opinião. Você acredita que esse vídeo representou liberdade cristã ou desrespeito aos antigos membros da igreja? Comente aqui embaixo. Que Deus abençoe sua vida. Até o próximo vídeo.